Amém, Senhor. Amém. Olá você, boa noite. Que bom ter você mais uma vez aqui com a gente. Feliz também rever cada um de vocês que estão aqui pessoalmente nesse momento especial. Se você ainda não sabe, você está assistindo o programa Viva, uma Experiência Real, que é gravado aqui na Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que juntos possamos, semana após semana, viver uma experiência real com Deus. Através das tempestades. Essa é a série que nós estamos aí desenvolvendo durante esse momento tão difícil que a gente está vivendo ainda por sentir as consequências da pandemia causada pela Covid-19. Nosso objetivo de estarmos aqui juntos, vocês e você aí de casa, a finalidade central desse momento dessa série, tentar desenvolver, e tem sido desenvolver em cada um de nós uma atitude diferente, uma atitude que nós precisamos. Eu tenho dito a cada mensagem da importância de nós desenvolvermos uma atitude de resiliência, uma atitude de esperança. Uma atitude tal que possa nos capacitar para enfrentar situações que fogem do controle, como essa que vivemos agora. Quem de nós poderia imaginar, 1 ano e meio atrás, que estaríamos vivendo o que hoje estamos vivendo? Fugiu completamente do controle. E até agora, nas primeiras 5 mensagens dessa série, nós vimos que para ter essa atitude, essa vida de resiliência, de esperança, a gente precisa lidar com alguns aspectos importantes da nossa vida. A gente viu no comecinho como lidar com as distrações da vida. Como que as distrações da vida, elas de certa forma são barreiras, são obstáculos para a gente entender a vontade de Deus e principalmente elas causam preocupação na gente, elas causam ansiedade. Como vencê-las? Na segunda mensagem, em seguida nós falamos sobre como lidar com um dom, um presente que Deus nos dá, que é o nosso tempo. Como lidando com esse presente que todos temos da mesma forma e com a mesma quantidade? Como é que nós podemos, de fato, cuidar da nossa vida? Porque quando nós cuidamos do nosso tempo, você está cuidando da sua vida. Em seguida, nós vimos como administrar um outro aspecto importante que Deus nos concede, que são nossos recursos financeiros. Como é que a gente consegue colocar sabedoria, uma boa estrutura? Porque a gente precisa entender que onde está o nosso tesouro é ali que está o nosso coração. E se nós queremos ter essa vida de resiliência e esperança, nós precisamos saber como lidar com o aspecto financeiro. Mencionei a vocês que a pandemia nos ensinou que é possível viver com menos. E quem sabe deveríamos aprender esses princípios e aplicá-los ao futuro. Na sequência, na 4ª mensagem, nós falamos sobre como superar o medo. A gente viu o preço que a gente precisa pagar quando nós somos dominados por esse sentimento. E vimos também que a única solução, a solução que nós encontramos aqui na palavra de Deus para esse sentimento terrível que nos domina, é quando nós podemos encontrar a esperança necessária na verdade, no amor e na fé. E finalmente, na última mensagem, no momento que aqui estivemos juntos, nós falamos sobre como desenvolver relacionamentos significativos nessa busca por essa vida de resiliência, esperança. Já o tema de hoje lida com uma das grandes necessidades que nós temos como seres humanos nessa jornada, em nossa jornada nesse mundo, para que nós possamos ter forças, queridos, para atravessar tempestades. As tempestades que acontecem invariavelmente na nossa existência. Estamos vivendo uma agora. Nesse momento. E nós precisamos nos preparar para as tempestades que virão no futuro. Mas afinal, qual é essa necessidade? De maneira tão simples é compreender qual é a vontade do Criador para a minha vida. Tão simples, né? Uma frase tão simples, mas às vezes é um pouco complexo para nós entender qual é a vontade de Deus para nós. E você que está em casa, eu gostaria que você pensasse sobre isso. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Só que antes de entrar, propriamente dito, no tema de hoje, como entender a vontade do Criador para a nossa existência, nós precisamos melhor entender esse momento que a gente está vivendo. A maioria de nós, na verdade todos nós, eu acredito que nós estamos vivendo um momento sem precedentes na nossa vida. Quando a gente tem uma visão um pouquinho mais ampla da história,
a gente é, quem sabe, levado a pensar, né? E tá como é possível a gente, de certa forma, pelo menos olhar no relato histórico e perceber que nós não somos os primeiros a experimentar um período de pandemia, uma peste como essa causada por um vírus. Afinal, o que a gente pode aprender com a história, na realidade, nos ajuda a, quem sabe, navegar pela vida durante uma pandemia como essa. Para todos nós, acredito, né? Pela idade que aqui temos, e a pandemia da gripe espanhola, que acometeu o mundo há pouco mais de 100 anos. Ninguém aqui tem 100 anos, né? Ninguém lembra então, né? É apenas um registro histórico, então, para nós. A gente só lê na história. É possível você ler, ver algumas fotos, inclusive, a gripe espanhola, que aconteceu no comecinho ali do século XX, entre os anos 1918 e 1920, 100 anos praticamente agora. Ela forçou muitas pessoas a também usar máscaras. Nós não somos os primeiros, não. Interessante é que eu fui atrás aí, lendo, buscando informação sobre a gripe espanhola, e vi diversas fotos de pessoas com máscaras, adultos e crianças. Bem parecido com a gente hoje, igualzinho, sobre o rosto. O vírus da gripe espanhola, queridos, infectou 500 milhões de pessoas. Cerca de 1/3 da população mundial na época. E ela veio em 4 ondas. A gente fala das ondas, né, da waves que estamos vivendo agora da Covid. A gripe espanhola veio em 4 ondas. E estima-se que mais de 50 milhões de pessoas perderam a sua vida. Um momento triste na história humana. Mas com o passar do tempo, a gente começa a se acostumar com aquilo que a gente desenvolve. A gente tem aí, de certa forma, a gente começa a confiar nos avanços da medicina, da tecnologia. E, obviamente, a gente confia que aquilo que desenvolvemos vai garantir a salvação da vida de milhões de pessoas. Só que nós não tínhamos na nossa memória hoje, uma época em que uma doença paralisou o mundo de maneira quase que completa. Nenhum de nós passou por isso antes. O mundo parou. O mundo parou. Ficamos presos dentro de casa, sem possibilidade de trabalhar como trabalhávamos antes, sem possibilidade de ter liberdade de ir e vir como tínhamos antes. E quando paramos para pensar no momento que a gente está vivendo agora, e aqui vem um ponto que eu quero que você reflita comigo. Como a prática da religião, ouça, sempre existiu ao longo da história, não é de se surpreender que as reflexões sobre pandemias invariavelmente levam a Deus. E muitas vezes começa com Ele na realidade. Pragas, doenças, em tal escala como a gente vê agora, elas têm até uma perspectiva como que bíblica. Porque é algo que vai além do normal. Sobrenatural, de certa forma. E nós nos assustamos. Embora a ciência moderna ela aponta para a gente e nos dá uma visão de onde que veio, de certa forma, a Covid-19, algumas explicações, ainda nós procuramos alguém, qualquer pessoa, para culpar pela existência dessa pandemia. Onde eu moro, o antigo presidente chamava o vírus de China Virus. Outros lugares, pessoas chamam de outros nomes, porque querem encontrar um culpado. E na realidade, quando você começa nessa busca por encontrar um culpado, e volto a falar do ponto de vista religioso, não é difícil chegar à seguinte conclusão: no fundo, o culpado é Deus. E na realidade, um dos primeiros registros de pragas nós encontramos bem aqui na Bíblia. Se você já celebrou, por exemplo, a Páscoa, se você já leu o livro do Êxodo, ou se você já assistiu o filme Príncipe do Egito, você está familiarizado com as pragas que Moisés, ou Deus, trouxe ao Egito.
quando o faraó ali tomou a decisão de não libertar os hebreus, que por lá viviam como escravos há mais de 400 anos. Nem todas as pragas que caiu sobre os egípcios, no relato que nós encontramos no livro do Êxodo, foram doenças. Mas todas elas, todas, trouxeram destruição, trouxeram morte. Na verdade, nessa narrativa, quando a gente lê o texto, a gente encontra ali pelo menos duas funções nas pragas. Era o castigo de Deus para a injustiça e, acima de tudo, basicamente uma afirmação de uma luta. O poder ali entre os deuses do Egito e o Deus dos hebreus. E no relato bíblico, a decisão de Faraó de se recusar em libertar os escravos foi o ato que trouxe ali, foi o ato catalisador, né, para que as pragas começassem a cair no Egito. O Faraó, por aquela atitude de rebeldia, desobediência, de certa forma ele foi responsável por tudo que aconteceu. Moisés disse para ele: se você deixar o povo sair, nada vai acontecer. Se você não deixar, te prepara. Ele se recusou, as pragas vieram. Queridos, ao longo da história, nós como seres humanos sempre tentamos encontrar explicações para as coisas que vão além do nosso controle. Tudo aquilo que a gente não consegue de fato entender, a gente tenta encontrar a explicação. Embora Deus seja frequentemente apontado como o causador de pragas ou pestes, também nós temos a tendência de, nós encontramos bodes expiatórios para levar a culpa pelo sofrimento que muitas vezes nós temos. E agora, com a pandemia da Covid-19, quem que a gente pode culpar? Na realidade, a perspectiva histórica não facilita a nossa vida hoje. Não. E talvez haja um pequeno consolo em saber que nós não somos a primeira geração a passar por uma tempestade como essa. E nem seremos a última. E temos visto isso nessa série. Mas a pergunta que muitos fazem sempre em momentos como esse é: onde está Deus em situações como essa? Onde? Onde está esse Deus de amor que vocês falam? Onde está Deus em momentos assim? E como eu gostaria, sinceramente, como eu gostaria de ter as respostas que, quem sabe, você procura hoje. Quem sabe as respostas é para as perguntas que você já fez aí em casa. Como eu gostaria de ter, mas eu preciso ser sincero com você. Eu não tenho. Eu não tenho todas as respostas. A Bíblia afirma que a nossa perspectiva ela é limitada. Ela é pequena. Ouça só o que o apóstolo Paulo diz em sua carta aos Coríntios. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado. Uma imagem imperfeita num espelho embaçado você não enxerga. Você não vê, você não entende. Em outras palavras, nós não temos o completo conhecimento daquilo que acontece ao nosso redor. Não há como. Por sermos humanos, por sermos limitados, por sermos finitos. É como se houvesse uma neblina ao nosso redor. A gente tem uma certa visibilidade, mas ela é restrita. Você enxerga um pouquinho, mas não vê tudo. E aqui é importante a gente entender que, apesar de restrita, existem alguns aspectos que Deus nos revelou para que nós pudéssemos ir em direção a Ele, para que nós pudéssemos saber quem é Ele, para que nós pudéssemos saber o que Ele busca de nós. E aqui, em Sua palavra, queridos, nós encontramos o suficiente para que tenhamos paz em nossa mente, paz em nossa alma, a despeito das circunstâncias. Então, quando eu digo para você que eu não tenho as respostas para tudo, mas eu posso dizer a você que eu tenho as respostas a mim, suficientes para me viver em fé e por fé no Criador. O apóstolo Paulo ele também escreveu, ouça com atenção. Ele diz: ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. E eu creio nisso.
Um Deus que nos dá continuamente paz em todas as circunstâncias, não apenas daquelas que eu entendo, mas em todas. Em todas. Alguns anos atrás, a gente fez uma viagem como família. E estamos regressando para casa, vindo de Nova York para Michigan, de carro, dirigindo. E eu confesso a vocês que eu nunca passei por uma experiência como aquela. Estamos chegando no estado de Michigan e é uma região dos Estados Unidos com muitas tempestades. A gente chama de thunderstorms, são terríveis. O tempo fecha, de dia parece noite. É o momento que quando você, de repente, você escuta um barulho no seu celular, é uma advertência, em que na região pode ter tornado e relâmpagos, é assustador. E estamos dentro do carro, uma pista grande até, de repente o tempo foi fechando, foi ficando cada vez mais escuro, os relâmpagos, uma tremenda de uma tempestade. E ali você fica na dúvida, com as crianças no carro, a Nereida, paro ou não? O problema é que os caminhões geralmente não param. E se você para no acostamento, sabe aquele negócio que a gente fala, vou parar no acostamento para esperar, você está correndo risco de vida, porque se alguém perde o controle, um acidente terrível pode acontecer, e muitos já aconteceram. Então eu falei assim, eu não vou parar aqui, não tem condições, eu preciso chegar num posto, numa cidade ou numa saída, não posso parar na pista. E continuei andando, a visibilidade eu nunca passei por aquilo, praticamente zero, não dá para ver nada. O vento e o medo de estarmos indo em direção a um tornado, não sei o que, não podia ver nada. A única coisa que eu via com o farol do carro alto era a marca na pista, quando ela se aproximava, aquela marquinha. A única coisa que dava para enxergar. Então eu ia dirigindo perto da faixa, da marca. E cada vez que via, eu falei, pelo menos eu estou contornando a pista do jeito correto. Devagar, mas sem parar. Aquela marquinha me mostrava a direção que eu tinha que seguir. Queridos, há momentos na nossa vida que a gente não tem a visão completa e apesar de não conseguir enxergar, apesar de parecer que a visibilidade é zero, a gente não tem as respostas que a gente busca. E esse momento que a gente vive agora é um momento como esse. É como se nós tivéssemos zero de visibilidade. O que vai ser do futuro? Eu escuto muitas vezes, você já escutou o tal do novo normal. O que é esse novo normal que o pessoal fala? Queridos, em situações como essa, nós não temos a visibilidade, a visão periférica para saber o que está acontecendo. Não tem resposta para tudo. Mas existem algumas verdades que Deus apresenta aqui em sua palavra, que são como essas marcas. Marcas que nos guiam. Marcas que nos dirigem. Marcas que de certa forma te ajudam, ao menos, saber em que direção você deve caminhar. E se você mantém seus olhos fixos nessas marcas, como aquelas marcas na pista, a gente pode chegar ao destino final. Sabe como? Com a resiliência e esperança no nosso coração. Quais são essas marcas? Quais são os sinais que a gente precisa seguir quando nós passamos por tempestades como essa que a gente está vivendo hoje, agora? Do que a gente precisa sempre se lembrar para não apenas entender, mas praticar a vontade de Deus na nossa vida? Na verdade, no livro de Provérbios, o homem mais sábio que já viveu, Salomão, ele escreveu o seguinte. Ele disse, há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Portanto, nem tudo que vem na nossa mente, aquilo que a gente escuta, a informação que a gente recebe, é a vontade de Deus. Outro aspecto importante nesse reconhecimento é que o mal também tenta nos guiar. A gente vive hoje um conflito de informação. A Bíblia também afirma, tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal para a sua morte o faz. É claro aqui, há muita gente que segue o mal. Não a vontade de Deus. Essa é a consequência de seguir a vontade contrária à vontade do Senhor. E muitas vezes nós somos expostos a sons, nós somos expostos a imagens, nós somos expostos a textos, sugestões que afetam a nossa mente. Na realidade, hoje, na revolução de comunicação que vivemos no século XXI,
Cada um de vocês tem um pedacinho de metal com vidro no seu bolso que o dia inteiro está influenciando a sua mente. E muita gente hoje, ao receber tanta informação, acham que o que estão fazendo, as decisões que estão tomando na sua vida, é o caminho correto. E sabe o que você precisa fazer para decidir dar atenção à voz do mal? Sabe o que você precisa fazer? Nada. Absolutamente nada. A Bíblia nos adverte da seguinte forma: amigos, não creiam sempre que tudo que vocês ouvem, em tudo que vocês ouvem, só porque alguém diz que é uma mensagem de Deus. Examinem primeiro para ver se realmente é. Como a gente acabou de ler aqui na Bíblia, queridos, nós precisamos examinar as informações que nós recebemos. A gente tem que inspecionar. O que é examinar? É olhar de maneira minuciosa. É apurar, provar, verificar se aquilo que a gente está seguindo é de fato a vontade de Deus na nossa vida. E de maneira breve, nos minutos que nós temos hoje ainda, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas marcas, alguns sinais que a gente pode encontrar no nosso dia a dia, se você tomar essa decisão, que possa te dar a convicção de que a voz que você ouve, a informação que você recebe, a influência que você aceita, aquilo que você permite que se aproxime de você, da sua mente, do seu coração, da sua família, é de fato coerente com a vontade de Deus. Para que você possa de fato aceitar aquilo que realmente importa. Saber se você realmente está seguindo a vontade de Deus em sua vida. 5 marcas. E na realidade elas estão interligadas uma a outra. Portanto, a gente não pode simplesmente escolher 3 das 5 ou uma das e deixar 4 de lado. Elas são interligadas. 5 marcas. E todas as 5 são essenciais para que você aí em casa, vocês estão aqui, na nossa vida, nós possamos ter de fato a convicção de que seguimos a vontade de Deus. A primeira delas, como conhecer a vontade de Deus para a minha vida? Siga a orientação da palavra de Deus. Deus nunca contradiz algo que Ele próprio já revelou na sua palavra. Lucas, em seu evangelho, diz o seguinte: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, Cristo obviamente, jamais passarão. Já no Novo Testamento, o profeta Isaías, ele afirma o seguinte: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Vocês percebem? A palavra de Deus permanece por quanto tempo? Para sempre. O que significa? Significa que Deus, Ele nunca vai mudar algo que Ele já manifestou, já revelou em sua palavra. Nunca. O Criador do Universo nunca vai dizer para você ignorar ou desobedecer algo que Ele já apresentou a nós em sua palavra. Um princípio que Ele já estabeleceu. O problema é que o ser humano tenta mudar aquilo que Deus coloca em sua palavra. Um dos atributos de Deus é consistência. Deus é consistente. Se Ele afirmou algo no passado, essa mesma coisa, essa mesma questão é importante hoje no presente. E será importante no amanhã, no futuro. Ele mesmo afirma. Ele mesmo diz, de fato, eu, o Senhor, não mudo. Portanto, se a Bíblia diz que nós devemos dizer a verdade, não pense que viver de maneira contrária está ok. Não. Querido amigo, amiga, o que é certo e o que é errado. O problema é quem determina o que é certo e quem determina o que é errado. Deus em sua palavra. A Bíblia diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. O mundo diz para você, não importa com quem você anda. Você é grande o suficiente para tomar suas próprias decisões. Para com isso. A Bíblia diz, confie no Senhor. A Bíblia diz de maneira clara a nós, confie no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. O mundo fala, você precisa acreditar mais em você mesmo, tem uma força dentro de você. Você tem que ouvir essa voz, a voz do seu coração. Deixa que essa vozinha te guie, te oriente. É assim que você vai ser feliz. Escuta você mesmo. Deus nunca dirá
para você e para mim, qualquer coisa que vá de maneira contrária à sua palavra. Paulo, ele aponta também para essa realidade de maneira tão clara, quando ele escreveu: mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Uau! Portanto, queridos, nós não podemos viver de maneira alguma, de maneira contrária àquilo que Deus já revelou em sua palavra. Sua carta de amor para nós. A vontade de Deus já está aqui. Apenas viva de acordo com a orientação que Ele nos dá. Você não precisa perguntar para Deus se você... Senhor, eu tenho que ser fiel às promessas que eu fiz? Não precisa perguntar isso para Ele. Você não precisa perguntar para Ele: Senhor, eu preciso realmente estar em comunhão contigo? Não. Você não precisa perguntar para Deus se você deve levar a vida de maneira honesta. Você não precisa perguntar para Ele se é importante ser obediente à orientação que Ele traz em sua lei. Tudo isso já está revelado aqui. Não se esqueça, Deus nunca age de maneira diferente e contrária à sua palavra. Portanto, siga a orientação que está aqui nas Sagradas Escrituras. Essa é a primeira marca. A segunda é que ao buscar conhecer a vontade de Deus, descubra ou desenvolva uma atitude como a de Cristo. Na carta de Paulo aos Filipenses nós encontramos o seguinte conselho: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Esse é um assunto que me preocupa muito, queridos amigos. Você que está em casa, é a nossa atitude. Me preocupa muito o tipo de atitude que eu desenvolvo, a atitude das pessoas que estão ao meu redor. Nós precisamos ter uma atitude que nos guia. E o conselho de Paulo é que desenvolva uma atitude como a de Jesus Cristo. Jesus, meus queridos. E não outras pessoas é o padrão de vida que você deve seguir. Ele é o exemplo que devemos adotar como modelo para a nossa existência. Quando você olha para Cristo, você vê a importância do caráter, a alegria, paz, esperança, amor, paciência. Todas essas são características de Jesus Cristo. Ele demonstrou isso. E nós devemos desenvolver as mesmas na nossa vida. Deus nunca diria qualquer coisa a você para que você fosse diferente de Cristo. Em sua palavra também encontramos de maneira clara nós. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, ambição egoísta, não se gloriem disto. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura. Depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sincera. Essas características, meu querido amigo, formam um filtro para você testar ou não se você está vivendo de acordo com a vontade do Criador. Sabedoria do alto e não ambição egoísta deve ser o seu principal objetivo de vida. Portanto, qualquer pensamento puro, o pensamento que não é egoísta, esse pensamento vem de Deus e é a sua vontade a nós. Do contrário, pensamentos impuros, pensamentos egoístas, ações que são centradas apenas e tão somente no nosso desejo, não procede dele. E o mesmo se dá com outros aspectos. A lista é longa. Raiva, desprezo, incompreensão, indiferença, preconceito, falsidade, abuso. Hoje eu passei por um momento muito triste, muito triste. Eu estava no hotel trabalhando, escrevendo, e no corredor eu escutei, aparentemente, eu não abri a porta para ver, mas parecia que era o pai ou um parente conversando com uma criança. E porque a criança queria trocar de roupa. Vocês não acreditam o que aconteceu. A maneira pela qual essa pessoa tratou a criança, o palavreado utilizado, a altura, o tom da voz. Eu me senti mal só de ouvir. E
fiquei pensando, me senti mal porque às vezes a gente tem a tendência de elevar um pouquinho o tom da nossa voz para falar com pessoas que amamos. E nem chegando perto do que eu ouvi, eu falei, Senhor, me perdoe nos momentos da minha vida que eu agi como não deveria. Mas o ser humano, quando permite que o seu coração o domine, ele perde completamente o controle. Em situações das mais tolas possíveis. Algo como o que aconteceu, acontece. E às vezes, muito pior. Pensamentos e atitudes, queridos, dessa forma, contrários à paz, contrários à benevolência, contrários à compreensão. Situações contrárias à misericórdia, contrários à imparcialidade, contrário à sinceridade. Porque tudo isso nós vimos de maneira tão clara na vida de Cristo. São exemplos que não apenas devemos seguir, mas aquilo que é contrário, evitar. Quando nós somos confrontados com situações dessa natureza, é aquela pergunta simples, né? Como Jesus agiria se ele estivesse aqui no meu lugar? Se cada vez que fôssemos tomar uma decisão importante na nossa vida, em nossos relacionamentos, decisões no trabalho, nos negócios, decisões onde você estiver, você pensasse, se Cristo estivesse aqui, em meu lugar, qual a decisão que ele tomaria? Tenha certeza que sua vida seria outra. E quem sabe você não precisa nem perguntar se ele estivesse no meu lugar, se ele estivesse do meu lado aqui, olhando para mim, o que eu faria? Se você busca, querido amigo e amiga em casa, se você busca desenvolver uma vida de resiliência e esperança, se você busca viver de acordo com a vontade de Deus e se preparar para as tempestades que no futuro virão, desenvolva uma atitude como a de Jesus Cristo. Resumindo essas duas marcas que mencionei até agora, minha vida está de acordo com a palavra de Deus? E as decisões que eu tomo, meu procedimento faz com que eu seja mais semelhante a Jesus? Essas são as duas primeiras marcas que você e eu nós precisamos para viver de acordo com a vontade de Deus. Mas há uma terceira marca. Uma terceira marca que quero compartilhar com você nesse momento. Aceite o propósito de Deus para a sua vida. No livro de Efésios, no Novo Testamento, Paulo escreveu o seguinte: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Antes mesmo do momento de que cada um de nós viesse à vida, antes do nosso nascimento, Deus tinha um plano especial para cada um de nós. Deus tinha um plano para vocês. Um plano para cada um de vocês. Deus tem um plano para você. Já tinha um plano a você também. Ouça com atenção o que o próprio Criador afirma. Ele diz: porque eu conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amo esse texto extraordinário. Deus diz: eu tenho um plano para a sua vida. Filha, eu tenho um plano para você. Eu tenho um plano para cada um de vocês. Deus nos criou com um plano, um propósito em sua mente. E isso nos ajuda a retirar um erro terrível que alguns têm. Você e eu, você não está nesse mundo por acidente. Nós viemos a existir por uma razão, e essa razão está centrada no propósito que Deus tem em mente para você e para mim, para cada um de nós. Queridos, a vida humana, e a gente tem visto isso nessa série, a vida humana ela é muito preciosa para ser desperdiçada. Mas infelizmente, não são todos que entendem isso, tem essa perspectiva de cuidado com a vida humana. Pensam que tudo que existe, tudo que vem na sua frente é fruto do acaso. E que precisam se esforçar para conseguir mais e mais e mais e mais uma vida centrada no eu. E buscam mais dinheiro, e buscam mais poder, e buscam mais fama, mais status, mais posição, mais e mais. E depois, hein? E depois que você consegue tudo o que você sonha?
E na morte, o que você deixa? Há pessoas que acumulam riquezas que pra gente, a gente não consegue nem sequer imaginar. A gente não fala mais em milhões, né? No passado a gente fala dos milionários, esquece os milionários. O problema agora são com os bilionários, né? E queridos, nós não estamos longe do tempo, do momento que nós vamos ver os primeiros trilionários. Se aproxima. Se aproxima. E quando uma pessoa dessa morre, sabe quanto que ele deixa? Tudo. Tudo. Aí você fala, mas vai ficar tudo com a família dele. Se vão e deixam tudo. Porque a gente sai desse mundo como chega. Como nós partimos, como chegamos, queridos. Deixamos tudo. Portanto, prestem muita atenção naquilo que Deus nos aconselha no livro de Efésios. Sejam cuidadosos no seu modo de proceder. Os dias atuais são difíceis. Não sejam insensatos, sejam sábios. Aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem. Não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer o que o Senhor quer que vocês façam. Procure descobrir e fazer o que o Criador quer que vocês façam. Vocês percebem? O texto diz: sejam cuidadosos. O que é o contrário de ser cuidadoso? É ser negligente, né? Desatento. Deus está dizendo aqui: sejam cuidadosos, seja cuidadoso. Ele está dizendo: não seja descuidado com a sua vida. Deus está dizendo para você: não desperdiça aquilo que eu te dei, esse dom precioso. Deus diz: não joga a sua vida pelo ralo. Aproveite ao máximo cada oportunidade. Essa é uma preocupação que eu tenho. Constantemente. Estou aproveitando as oportunidades que Deus me concede ao máximo. E além disso, queridos, procurem descobrir, ele diz, a fazer o que o Senhor quer que vocês façam. Conhecer a vontade de Deus de acordo com aquilo que a gente foi criado por Ele para ser. Para ser. Essa semana eu também tive uma dificuldade com uma calça minha. E eu tive que buscar uma costureira para fazer uma barra. E levei bem na frente onde eu estou hospedado. Tem uma costureira simpática. Ela, fui lá, entreguei a calça para ela e dei uma olhadinha no escritório dela ali, na oficina dela, né? E um monte de ferramenta que eu nem sabia que existia, né? Não faço noção para que é aquilo. Mas lá você vê, né? Tem tesoura, tem aquela máquina, aquela agulha. É interessante o negócio. Cada coisinha que tem lá, apesar que eu não entendo como é que usa, tem um propósito. Tem um objetivo. Alguém inventou aquilo para ajudar numa tarefa. Alguém desenhou, alguém projetou. E o projeto e o desenho de algo revela o propósito. O mesmo princípio nós precisamos encontrar para nós, seres humanos. Deus nos criou, por isso Ele tem um propósito em mente para nós. Ele concedeu para cada um de nós dons, talentos. Nós somos preciosos aos olhos dEle. Ele deu coisas para você que eu não sei fazer. Você tem que utilizar o que Ele te deu. Ele deu para a gente dons, desejos que nós temos na nossa vida, de coisas diferentes. Por exemplo, alguns de nós aqui gostam de matemática, outros gostam de história, outros gostam de mecânica, outros, louvado seja o Senhor, gostam de culinária, né? Que gente linda essa, né? Gente que gosta de música, é extraordinário. Da mesma maneira que alguém projeta uma tesoura, tão simples, e você vê que tem um propósito, os nossos dons, os nossos talentos mostram que Deus tem algo em mente para nós. Por que Deus daria para você o dom, por exemplo, de você ser um grande músico, para depois dizer para você lá no futuro, para você ser um arquiteto? Se você não tem noção da diferença de um dó para um ré, como é que ele vai dizer para você ser um concertista?
Faça o seu melhor dentro do dom que Ele te deu, dentro daquilo que Ele já te concedeu. Se você busca viver de acordo com a vontade de Deus, siga com atenção o propósito pelo qual você foi criado. Para mim, basicamente eu sei um pouquinho os dons que Deus me deu. Então, se eu escutar um dia, sei lá, uma impressão aí de Deus falando assim, olha, deixe de ser um pastor e seja um professor de biologia. Isso é um mal falando para mim. Porque eu não suporto biologia. Nunca gostei. Tenho certeza que não é a orientação de Deus para mim. Sempre fui bem, tirei as notas necessárias, boas notas por sinal, mas nunca gostei. Não sou eu. Muito daquilo que Deus deseja para nós está relacionado com a maneira pela qual Ele nos criou. O que você faz bem? Hein? O que você gosta de fazer? Qual que é a sua paixão? Deus diz que você pode descobrir muita coisa sobre você mesmo quando você para pensar aquilo que você faz bem. Paulo escreveu o seguinte no Novo Testamento. Deus deu a cada um de nós as habilidades de fazer bem determinadas coisas. Portanto, a vontade de Deus para a sua vida geralmente segue em direção àquilo que Ele já colocou dentro de você. E aqui tem algo mais também. Quando nós falamos sobre seguir o propósito de Deus para a nossa vida, onde é que tem que estar o foco? Em nós ou em outras pessoas? No Evangelho de João, no capítulo 21, Jesus disse para Pedro que ele ia morrer como resultado da sua fé. Uma conversa, Jesus falou, Pedro, um dia vai acontecer. Só que Pedro, ele vira para trás e vê João a uma certa distância e Pedro pergunta, tá bom, Senhor, e ele? O que aconteceu com ele? Pedro sempre assim, querendo saber de tudo, né? E Jesus responde para Pedro, e aqui a minha tradução, tá? Não é da sua conta. Não se preocupe. Na verdade, o texto diz assim. Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus, Senhor, e quanto a esse? Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Qual é a lição que a gente encontra aqui? A gente tem que confiar em Deus e parar de nos preocuparmos com a vontade dele para outras pessoas. Se eu não consigo entender a motivação, a vontade de Deus para a minha vida, como é que eu posso descobrir a motivação de outras pessoas? Tem gente que só pensa em achar a vontade de Deus para os outros e não para si. Quando a gente busca entender e viver o que Deus deseja para a nossa vida, você precisa prestar atenção naquilo que Ele diz para você, para você. Tem uns que só querem saber o que Deus diz para a esposa, o que Deus diz para o filho e se esquece. Pergunte para si mesmo, essa é a vontade de Deus para a minha vida? Ouça mais uma vez com atenção o que a palavra de Deus traz a nós. Todos seremos julgados um dia, não com base nos padrões uns dos outros, e nem mesmo por nossos próprios padrões, mas pelo julgamento de Deus. Somente a Deus teremos de responder por nossos atos. E é por essa razão que a Bíblia, de maneira direta e clara, diz, não julgueis, para que não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Isso nada mais é, queridos, do que a motivação de outras pessoas. Julgar é tentar saber por que as pessoas estão fazendo o que fazem. E esse é um grave e sério erro. Portanto, quando você busca entender a vontade de Deus, ouça para a sua vida, não para outras pessoas. Você precisa ser muito cuidadoso ao falar sobre a vontade de Deus na vida de outras pessoas. Isso aqui é até um perigo, na realidade. Tem gente muito boa, bem intencionada, que já causou cada problema, principalmente em comunidades espirituais, porque agem assim. Alguns têm uma grande preocupação com outras pessoas e se esquecem da sua vida. Ah, Deus me disse uma coisa tão especial sobre você, deixa eu te contar. Ai, Deus me disse qual é o seu pecado secreto. Deus me disse que você precisa investir suas economias na minha empresa. A gente tem que ser muito cuidadoso com esse tipo de atitude, que de uma forma ou outra afeta a vida das pessoas. E aqueles que sonham? Ah, eu tive um sonho, deixa eu te contar. Às vezes você comeu uma pizza que não tem tamanho antes de dormir, vai sonhar mesmo. Aí depois quer contar o sonho para as pessoas. Queridos, para ter essa convicção, a comunhão com Deus tem que ser algo tão, tão, tão especial. E por favor, não me mal compreenda. Será que Deus fala
dessa forma? Sim. Mas não tão frequentemente e primariamente dentro de duas qualificações. Deus pode usar você e a mim para confirmar aquilo que Ele mesmo já disse para essa pessoa. Algumas vezes eu ouvi Deus falando a mim, mas eu não estava certo sobre a decisão que eu devia tomar e Ele usou uma outra pessoa para confirmar aquilo que eu devia fazer. E o segundo ponto é que Deus pode usar você se o seu eu estiver de lado e não no centro da sua vida. Deus ele não busca criar esses super santos, né? Quando nós pensamos que nós somos diferentes, especiais, Deus revela coisas para receber mensagem específica dele. Não. Nós precisamos ser cuidadosos com aquilo que nós recebemos de Deus ao compartilhar a vontade dele com outras pessoas. A quarta marca que eu gostaria de compartilhar com vocês é: receba o perdão de Deus. Queridos amigos, nós vivemos em um universo que é regido por certas leis que são imutáveis. Se a gente quebra alguma dessas leis, as consequências vêm, são inevitáveis. Por exemplo, a gravidade. Se você pular por uma janela, você vai se esteprar. Essa é uma consequência natural. Quando nós infringimos leis que regem as dimensões morais e espirituais da nossa vida, a gente vai se deparar com consequências tristes, que muitas vezes só causam culpa e remorso. Esse é um grande problema que hoje nós enfrentamos. Muita gente vive dirigido por culpa. Por culpa. Deus não deseja que você vivamos assim. No Antigo Testamento, encontramos o seguinte texto: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Queridos, de uma forma ou outra, mais cedo ou mais tarde, nós sentiremos algo assim. Pela simples razão de que nenhum de nós é perfeito. E aqui vem a diferença entre dois aspectos que eu quero compartilhar com vocês: convicção e condenação. Convicção vem de Deus. Já a condenação vem do maligno. Quando a gente está convicto do nosso erro, isso nos leva a buscar uma transformação na nossa vida. Mas quando você se sente condenado, isso só traz sofrimento à sua vida. A convicção que nos vem através da impressão do Espírito Santo na nossa vida é sempre específica. A condenação que vem para nós através da impressão causada pelo mal, ela vem com esse sentimento de culpa. A condenação diz mais ou menos o seguinte para você: você não presta mesmo. Tá vendo? Errou de novo. Não tem esperança para você. Larga disso. Para que seguir esse Jesus? Você não vale nada. A condenação não permite que a gente possa sentir paz ou esperança no coração. E por essa razão, o mal impressiona a nossa mente constantemente. A gente não consegue entender a vontade de Deus porque a gente dá ouvidos a essas sugestões do maligno. Mas a Bíblia afirma: portanto, agora já não há condenação aos que estão em Cristo Jesus. A convicção vem de Deus. E Ele que realiza esse trabalho na nossa mente nos guia à confissão, ao arrependimento e finalmente à experiência do perdão. Ouça com atenção, a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Além disso, o próprio Deus afirma: eu mesmo, sou eu que apago as tuas transgressões por amor de mim, dos teus pecados, não me lembro. Deus, quer dizer, Ele nos perdoa de maneira instantânea. Miqueias afirma: o Senhor terá compaixão de nós mais uma vez. O Senhor pisará e esmagará nossos pecados, jogará todos eles no fundo do mar. E um segundo resultado é que Deus, além de simplesmente nos perdoar de maneira instantânea, Ele nos perdoa de maneira completa. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele se afasta para longe das nossas transgressões. Ele perdoa todos os meus pecados. Tudo na nossa vida muda quando nós temos convicção do erro e você aceita o perdão de Deus. Essa é uma marca. Se você vive com convicção, Deus está guiando a sua vida, é a vontade dele. Se você vive por condenação e por culpa, algo está errado. Busque conhecer a real vontade de Deus para a sua vida. E a última marca que eu gostaria de compartilhar com você hoje é: viva a paz que provém de Deus. Deus é um Deus de paz. A Bíblia declara:
Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Sim, de paz. Se você está se sentindo confuso com uma decisão, uma pressão na sua vida, a pressão de outras pessoas, a pressão do momento, pare, pense com atenção e tente encontrar o que Deus realmente busca de você. A Bíblia afirma que Deus ele é paciente, ele não tem interesse algum em condenar você, ele deseja transformá-lo. Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus não tem interesse em perder você, ele quer mudar você. E para isso, ele prefere que você tome uma decisão demorada, mas acertada, do que uma decisão precipitada, mas equivocada. Quando você age dessa forma, você tem a possibilidade de viver com paz. E o que a paz traz para você? Ele mesmo indica. Ele mesmo nos diz. O coração em paz dá vida ao corpo. Só que quando a Bíblia fala de paz, ela não está falando da paz que o ser humano tem em mente. É muito mais do que simplesmente o estado em que não tem conflito, o momento de repouso, silêncio, tranquilidade da alma, as definições normais de paz, sossego, não. O mundo que a gente vive mal compreende o que a verdadeira paz significa. É a paz de espírito, o resultado de uma consciência limpa, tranquila. Muitas pessoas hoje buscam paz em vícios, bebida, buscam paz em procedimento desonesto, porque se sentem bem. Para outros, na tentativa de buscar paz, simplesmente ficam pulando de galho em galho nos seus relacionamentos. Outros, a solidão, o desespero é tão grande que busca paz no trabalho. Vícios, sexos, trabalho. A lista é enorme, não para aqui. Só que a verdadeira paz que somente vem de Deus, ela traz a paz interna no seu espírito. Sabe por quê? Porque essa única paz vem de um relacionamento de amor com Cristo. A Bíblia diz, pois Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. A verdadeira paz de espírito, querido amigo, amiga, vem da convicção de que Deus nos ama, Ele se importa com cada um de nós. E Ele pagou o preço para que nós pudéssemos viver confiando nele. E se você tem alguma dúvida ainda, ouça. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. A verdadeira paz de espírito vem quando a gente vive de acordo com sua palavra, sua vontade, seus propósitos da nossa existência, independentemente das circunstâncias ao nosso redor, com ou sem pandemia, com ou sem tempestades, com ou sem dificuldades. Antes de partir desse mundo, Jesus nos disse, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Ele diz, aflições virão, mas há como você ter paz. E se você tem alguma dúvida hoje, se você está ou não seguindo a vontade de Deus, nunca se esqueça de cada uma dessas marcas que vimos hoje, adicionadas uma a uma. Porque cada uma delas tem um propósito, trazer paz ao seu coração. E se você hoje deseja desenvolver resiliência e esperança para superar as tempestades de hoje e as tempestades que virão, entenda e viva a vontade de Deus para você. Na verdade, não é tão simples se você não toma a decisão, se você não faz a escolha, se você não, de maneira intencional, pensa, eu preciso entender qual a vontade de Deus para a minha vida. Ouça aquilo que Ele tem para dizer para você. Não existe nada mais importante na nossa vida do que seguir a orientação que Ele nos dá hoje. Nada. Hoje, como mencionei no começo, nós temos muita competição, que buscam a nossa atenção.
inúmeras mensagens que visam apenas e tão somente fazer com que nós sejamos mais um no meio dessa multidão que existe. Já por outro lado, Deus ele busca constantemente se comunicar com cada um de nós. Mas ouça com atenção. Deus não está brincando com você e nem comigo. Deus não está tentando confundir a nossa mente. Ele apenas deseja que eu e você possamos aprender a reconhecer as mensagens que Ele nos dá e compreender de maneira definitiva qual é a vontade dEle para a nossa vida. E se hoje, você que está aqui, você que está em casa, se hoje você deseja estar preparado para as tempestades que ainda virão, quanto mais você ouvir, não o que o mundo diz, mas quanto mais você ouvir o que Deus quer para a sua vida, mais você o conhecerá. E quanto mais você o conhecer, mais você o compreenderá. Isso, queridos, é a experiência de uma vida ao lado do Criador. A única vida que pode trazer resiliência e esperança diante de toda e qualquer tempestade. Então, não quer você hoje decidir viver de acordo com a vontade dEle para a sua vida? O momento é esse. A hora é agora. E a decisão é sua. Grande Deus, Pai eterno, Criador deste universo, Senhor, em momentos como este, momentos em que somos confrontados com, quem sabe, os caminhos que ora tomamos em nossa vida, momentos que somos confrontados pelas decisões que temos tomado no nosso dia a dia, momentos como esses nos levam a parar e a refletir. E, bom Deus, nesse momento eu suplico de uma maneira muito especial pela oportunidade que o Senhor concede às pessoas que aqui estão e àqueles que estão assistindo essa mensagem, a refletir no Teu plano, no Teu propósito, naquilo que Tu buscas de cada um de nós. Bom Deus, que possam ouvir e seguir Tua instrução, que possam desenvolver a atitude de Jesus Cristo em sua vida, que possam, Senhor, aceitar Teu propósito, a sua existência, que possam receber Teu perdão e possam viver através da paz que somente vem de Ti. Bom Deus, faz um milagre. Senhor, traz a transformação, porque hoje e de hoje em diante, para sempre, Pai, queremos viver segundo Tua vontade. Fala a nós, Pai, nós Te ouvimos e queremos segui-lo. E esse milagre, a bênção e a transformação, suplicamos a Ti, em nome dEle, a razão da nossa existência, Teu Filho e nosso Salvador, Jesus. E no nome dEle oramos, Pai. Amém. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém.